Goiânia, 1944. Em meio a uma vasta área verde, ergueu-se um complexo de edifícios que, por décadas, seria palco de histórias que desafiam a compreensão humana. O Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho, conhecido por muitos apenas como o Asilo de Goiânia, abriu suas portas com a promessa de cuidado e tratamento. Mas o que realmente aconteceu por trás daqueles muros? E mais importante, os ecos do passado ainda ressoam pelos corredores abandonados? Se você gosta de desvendar mistérios e sentir aquele arrepio na espinha, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas de um lugar onde a linha entre a sanidade e a loucura se desfez, e onde a presença dos que partiram parece se recusar a ir embora. O Asilo Adalto Botelho, em seus primórdios, representava uma esperança. Em um período onde o tratamento de doenças mentais ainda engatinhava, a instituição buscava oferecer um refúgio para aqueles que a sociedade muitas vezes preferia ignorar. Mas a realidade, como frequentemente acontece, foi mais sombria do que a intenção. Ao longo dos anos, o que era para ser um centro de cura transformou-se em um depósito de almas. Pacientes, muitos deles sem diagnóstico preciso, eram internados e esquecidos. Famílias os deixavam lá e raramente voltavam. O asilo virou um purgatório, uma estação final para muitos. Registros da época, muitos deles incompletos ou perdidos, apontam para uma superlotação crônica. Os alojamentos, projetados para um número limitado de pessoas, abrigavam o triplo, o quádruplo de pacientes. A higiene era precária, alimentos escassos. E o tratamento? O tratamento. Em uma era de métodos questionáveis, as práticas no Adalto Botelho não fugiam à regra. Eletrochoques, lobotomias, sedação excessiva. O objetivo, muitas vezes, não era a cura, mas a contenção, a obediência, o silêncio. Testemunhos de ex-funcionários, colhidos anos depois, pintam um quadro desolador. Relatos de maus tratos, de gritos abafados pela noite, de pacientes amarrados às camas, definhando lentamente. A humanidade parecia ter sido deixada do lado de fora dos portões. A atmosfera de desespero e abandono impregnou cada tijolo, cada sala, cada pedaço de concreto. Não era apenas um hospital, era um labirinto de sofrimento. E essa energia, essa carga emocional, dizem, nunca se dissipou. Com o passar das décadas, o Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho continuou a funcionar, embora a sombra do descaso se tornasse cada vez mais densa. A reforma psiquiátrica, que começou a ganhar força no Brasil nas últimas décadas do século XX, trouxe um novo olhar sobre o tratamento da saúde mental. A ideia de grandes manicômios, isolados da sociedade, começou a ser questionada. E o Adalto Botelho, com sua história de dor e negligência, tornou-se um símbolo do que precisava mudar. Em 2003, o complexo foi oficialmente desativado. Os pacientes remanescentes foram transferidos para outras instituições ou, em alguns casos, reintegrados à sociedade, se é que isso era possível após tantos anos de isolamento. Os portões se fecharam. O silêncio, antes preenchido por gemidos e delírios, agora era quebrado apenas pelo vento que assobiava pelas janelas quebradas. Mas o vazio... o vazio não estava realmente vazio. Desde então, o Asilo de Goiânia se tornou um ímã para curiosos, exploradores urbanos e, claro, para aqueles que buscam a adrenalina do sobrenatural. Relatos de fenômenos inexplicáveis começaram a surgir. Sussurros ecoando pelos corredores, mesmo quando não há ninguém por perto, sombras que se movem no canto do olho. O som de correntes arrastando-se no chão. E aquele cheiro, um cheiro de mofo e desinfetante antigo, misturado com algo que muitos descrevem como um odor de decomposição e tristeza. Pessoas que se aventuraram no local contam experiências arrepiantes. Uma equipe de exploradores paranormais, há alguns anos, registrou anomalias em seus equipamentos.
flutuações de temperatura drásticas em ambientes fechados, baterias que se esgotavam misteriosamente e vozes gravadas em aparelhos de EVP, Electronic Voice Phenomena, que pareciam clamar por ajuda. Uma das gravações mais perturbadoras parecia dizer: "Não nos esqueçam." Há relatos de uma figura feminina vestindo roupa de hospital que aparece em janelas. Alguns a descrevem como uma mulher jovem com olhar perdido, outros como uma senhora idosa que parece procurar algo. Seria ela uma das pacientes esquecidas? Uma das almas que nunca encontraram a paz? A história de Maria, uma paciente que teria sido internada ainda adolescente e passado a maior parte da vida no asilo, é frequentemente citada. Maria, dizem, tinha o hábito de recitar poemas e cantar melodias antigas. Será que sua voz ainda ecoa pelos salões vazios? Um grupo de jovens que invadiu o local em busca de emoção relatou ter ouvido uma risada infantil em um dos quartos. Quando tentaram seguir o som, a risada se transformou em um choro agudo, que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Eles fugiram em pânico, sem olhar para trás. Um deles, inclusive, jurou ter visto um pequeno brinquedo, um boneco de pano, se mover por conta própria em uma das camas empoeiradas. A capela do asilo, um local que deveria trazer conforto, é um dos pontos mais ativos, segundo os relatos. Velas que se acendem sozinhas. A sensação de ser observado. Uma energia pesada que parece sufocar quem ousa entrar. Seria ali o local onde os pacientes buscavam consolo? Ou onde suas últimas orações foram proferidas antes de partirem? A dúvida paira no ar, densa e fria. O que se sabe é que o sofrimento humano, quando intenso e prolongado, pode deixar marcas. Marcas que não são apenas físicas, mas energéticas. Acredita-se que essas emoções, essas dores, podem se impregnar nos ambientes, criando uma espécie de memória residual. E em um lugar como o Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho, onde a dor foi uma constante por décadas, essa memória residual seria imensa. Uma massa de energia, de espíritos inquietos presos entre os mundos. O caso do Asilo de Goiânia é um lembrete sombrio de uma época onde a saúde mental era tratada com preconceito e negligência. É um convite à reflexão sobre a humanidade e a compaixão. Mas, além disso, é também um palco para o inexplicável, para o sobrenatural. Os pacientes invisíveis, aqueles que foram esquecidos pela sociedade, ainda vagam pelos corredores do Adalto Botelho? Suas vozes, seus lamentos, seus medos, ainda ressoam nas ruínas? Talvez nunca tenhamos respostas definitivas. Talvez algumas portas devam permanecer fechadas e alguns mistérios sem solução. Mas uma coisa é certa: a história do Asilo de Goiânia, com suas camadas de dor e assombração, continua a nos fascinar e a nos arrepiar. E você, o que acha? Você teria coragem de passar uma noite naqueles corredores escuros, ouvindo os sussurros do passado? Deixe sua opinião nos comentários. E se essa história te deixou com aquele frio na espinha, não se esqueça de se inscrever no canal Lendas Malditas para mais histórias que desafiam a razão e te fazem questionar o que realmente existe nas sombras. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe com seus amigos que também adoram um bom mistério. Até a próxima! E que os calafrios sejam apenas da tela.